Em Tiago, capítulo 4, verso 13 ao verso 16, nós encontramos uma advertência do apóstolo, ele dando para a igreja de Cristo para aquela época, e que é muito pertinente para o nosso dia hoje. Ele está falando sobre a presunção humana. A presunção humana que é um pecado onde nós queremos executar, queremos viver, né, um sentimento de autonomia, de autogovernabilidade, e que isso vai nos distanciar do Senhor. Isso vai nos deixar fora do caminho do Senhor, da presença do Senhor. Porque sentimento ele não pode haver no nosso coração. E muito pelo contrário, porque em Provérbios fala que nós devemos apresentar os nossos planos, os nossos projetos diante do Senhor, certo? Para que ele possa, assim, dar o aval, para que ele possa, assim, esses projetos eles serem bem-sucedidos conforme a vontade de Deus. Então eu queria que você pensasse o seguinte: a presunção humana, ela torna o ser humano o mais pobre da criação. O ser humano ele se torna pobre justamente por causa disso, porque ele tem sentimento de autogovernabilidade, essa vontade, esse desejo no seu coração. Eu queria ver quatro coisas aqui para você, com vocês aqui nessa passagem. A primeira é o seguinte: o presunçoso ele tem seus próprios planos. Tiago 4, verso 13 diz o seguinte: olha lá. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Olha só, o presunçoso, ele tem seus próprios planos. Ele tem seus próprios planos. Fazer plano não é errado, gente. Mas desde que nós venhamos apresentar ao Senhor e que seja feita segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Ele que vai dar o aval, ele que vai nos direcionar de acordo com os propósitos dele. Então, a partir do momento em que o presunçoso ele tem seus próprios planos, ele planeja, né? O planejamento desses planos é fruto de vontade pessoal e interesse pessoal. Em nenhum momento ele consulta o Senhor, em nenhum momento ele apresenta esses planos, esse projeto diante de Deus. E isso é um pecado, isso é um erro, isso faz nós cometermos graves erros diante da nossa caminhada cristã e que isso pode prejudicar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com o Senhor. Outra coisa que eu queria ver com vocês aqui é a questão do seguinte: o presunçoso ele não tem noção de limitação. Olha só, está no verso 14. Vocês não sabem que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida? Vocês não são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Então, olha só, aqui é a mesma coisa. Primeiro, o presunçoso ele tem seus planos pessoais, né? Ele não tem seus próprios planos, ele não consulta o Senhor. Segunda coisa, o presunçoso ele não tem noção de limitação. Ele não tem noção de limitação. O presunçoso ele tem um sentimento de onipotente, de ser um ser onipotente e de invencibilidade. Olha só, olha o que brota no coração do presunçoso. Quando ele não tem quando ele lança a sua vontade, o seu desejo em primeiro lugar, quando ele vem aí o próximo passo é não ter o seu sentimento de limitação, de que às vezes esses planos não vão ser realizados, porque não é para nós realizarmos. E também o que acontece? E com isso nós podemos nos frustrar, porque justamente nós projetamos algo e talvez não vamos conseguir realizar. Então, o presunçoso ele tem um sentimento de onipotência, de invencibilidade, conforme o versículo 4, versículo 14 de Tiago 4. Outra coisa que eu queria deixar com vocês aqui é a questão do o presunçoso, ele é alicerçado em si mesmo. No verso 15, olha lá. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No verso 15, olha lá, no verso 15. Então, o presunçoso, ele está alicerçado em si mesmo. Ao invés dele dizer, como o Tiago fala aqui, olha, se o Senhor quiser, se Deus quiser, se for da vontade dele, que eu possa realizar, que eu possa almejar esse projeto e ele ser realizado segundo a vontade dele para a minha vida,
para propósito, né? Para algum propósito, para que possa ser executado segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Então, e não o meu. Muitas vezes eu quero que o meu projeto ele seja realizável, ele seja abençoado por Deus, sendo que Deus não quer aquilo para a nossa vida. Então, terceira coisa, o presunçoso, ele é alicerçado em si mesmo. O presunçoso, quando ele é alicerçado em si mesmo, ele tem as suas próprias convicções, suas próprias ambições. Olha só. Então ele não pensa em Deus, se Deus quer ou não. Ele não tem a capacidade de dizer, olha, se Deus quiser, será segundo a vontade dele, certo? Segundo o objetivo dele para a minha vida, e eu serei submisso. Então, a partir do momento que eu tenho esse pecado na minha vida, eu me torno uma pessoa insubmissa. Uma pessoa insubmissa é uma pessoa intolerante com a vontade e com o desejo do Senhor. E que muitas vezes esses planos que eu almejo, eles vão ser contrários àquilo que Deus quer para mim. Então, a quarta característica que eu devo deixar aqui para vocês em relação ao presunçoso está no verso 16. Olha lá no verso 16. Agora, porém, vocês se gloriam, né, se vangloriam das suas pretensões. Todavia, como essa é maligna. Olha só, toda vanglória como essa é maligna. Já pensou? Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só, então justamente ele vem aqui, o Tiago, ele mostra, ele deixa em evidência que isso é um pecado. Essa presunção, ela é um pecado. Então a quarta coisa, o presunçoso, ele ostenta a si mesmo. Ele se vangloria daquilo que ele projeta, daquilo que às vezes ele realiza. Porque ele se torna o quê? Um ser autoconfiante, um ser autogovernável, mas ele não imagina, ele nem pensa, talvez, nem passa por perto disso, que o coração dele, no coração dele, que ele está bem afastado, longe de Deus. Então não queira você entrar nessa presunção de que achar que você é autoconfiante, de que achar que você é autogovernável. Muito pelo contrário, ser submisso ao Senhor. E o presunçoso, quando ele ostenta a si mesmo, ele tem a satisfação em si mesmo. Ele tem a satisfação em si mesmo e o ventre dele é o guia dele. Então ele só vai fazer aquilo que dá vontade, que dá prazer nele, aquilo que ele acha que é real e que é ideal. Por isso que ele já não apresenta ao Senhor muitas vezes os planos, porque ele sabe a resposta de Deus, que com certeza será um não, que não será executado. Ou talvez até o tempo. Talvez eu faça o projeto que é para longo tempo, mas eu quero em curto tempo, eu quero de imediato, e Deus talvez até pode ser um plano que está de acordo com a vontade do Senhor, mas que levará um longo tempo. E por isso que eu tenho que apresentar todos os projetos diante do Senhor. Para aquilo que estiver certo e correto com a vontade dele, ele será o quê? Abençoado. Deus estenderá as mãos, Deus agirá em favor da projeção daquele projeto que foi tocado o meu coração. Então que você possa pensar nisso. Não cometa esse pecado, a presunção. A presunção é um pecado e que distancia-nos do Senhor. Então você possa pensar nisso e que Deus abençoe você e que a paz de Cristo esteja contigo.